É muito comum se falar do hábito e do quanto o hábito pode tornar a nossa vida muito mais fácil. E é verdade, o hábito pode fazer isso. Porém, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre um outro aspecto relativo ao hábito. Porque pouco se fala do quanto o hábito pode atrapalhar a nossa inteligência. Mas qual é a função do hábito? Sua função é permitir, basicamente, com que nós façamos atividades corriqueiras de maneira a que nós não precisemos pensar demais sobre elas. Que nós possamos exercer as nossas tarefas cotidianas sem ter que, toda vez que for exercê-las, ficar dando muita atenção, o que é algo que gasta energia. Então, no fundo, o hábito ele nos ajuda também a economizar energia, porque nós fazemos as coisas de uma maneira assim, meio que subconsciente. Então, esse é um motivo porque o hábito faz com que nós nos sintamos bem. Quando nós temos algo habitual, algo que se tornou hábito na nossa vida e nós conseguimos fazer aquilo de maneira corriqueira, nós nos sentimos bem, porque a nossa natureza, ela sente que está realizando exatamente aquilo para o que ela foi programada para fazer, que é realizar as coisas ao mesmo tempo que economizam o máximo de energia. Então, o hábito nos dá essa boa sensação. Só que o hábito, ele tem um aspecto que é pouco considerado, mas que é um aspecto perigoso também, que é o seu potencial de afastar a pessoa da reflexão, do pensamento, da meditação. Por quê? Como o hábito nos faz agir de forma mecânica e quase sem consciência daquilo que nós estamos fazendo, né? Ainda que em atividades meramente materiais, isso seja muito bom. Só que quando nós estamos falando de pensamentos, quando nós estamos falando de raciocínio, de consciência, a coisa muda um pouco de figura, porque quando nós fazemos algo habitualmente, nós tendemos a não pensar muito naquilo que nós fazemos. Acontece a mesma coisa com o pensamento. Quando nós pensamos de determinada maneira, dentro de determinadas formas, da mesma maneira durante algum tempo, é normal que nós comecemos a criar padrões de pensamento e a repetir esses padrões depois de algum tempo. Então chega um momento que aquele pensamento se torna tão habitual que a gente já não pensa sobre ele, ou melhor, não tomamos consciência do pensamento, apenas pensamos daquela maneira de uma forma fácil, rápida e simples e até eficiente. Mas aí tem um problema que nós precisamos considerar, porque se nós pensamos de maneira habitual, ou seja, repetitiva, dentro de padrões, de uma maneira fácil, sempre da mesma forma, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Depois de um tempo, nós acabamos nos tornando simplesmente imitadores de nós mesmos. Ou seja, nós reiteramos as mesmas ideias, seguimos as mesmas fórmulas, os mesmos conceitos, como se nós estivéssemos numa perpétua autoconfirmação. E a consequência disso é que nós acabamos nos fechando para novos conhecimentos e novas maneiras de encarar os assuntos. Até porque esses novos conhecimentos, eles ameaçam essa nossa tranquilidade, essa maneira que nós temos de pensar e de agir, que já é tão eficiente. Então, para que se abrir? Para que deixar que outras ideias atrapalhem isso? E sabe quando é pior? Quando o hábito ele entra em harmonia com as nossas aptidões. O Gaston Berger, ele tem uma frase no livro dele de caracterologia, que ele fala o seguinte, que
quando a concordância entre aquilo que se é levado naturalmente a fazer e aquilo que se deve efetivamente fazer é muito íntima, a consciência se oblitera e o indivíduo se mecaniza. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É que a retroalimentação é ainda mais intensa quando a atividade que a pessoa faz está de acordo com as suas inclinações, com o seu temperamento, com o seu gosto. Então, quando a atividade dele se alia com aquilo que ele tem aptidão para fazer, com aquilo que ele faz bem, com aquilo que ele mais ou menos se realiza fazendo e gosta de fazer, aí é o pior dos mundos, porque a pessoa tende a se fechar mais ainda naquele mundo dela e não deixar com que nada de fora invada o seu universo de pensamento. E aí a gente chega naquele problema do especialista burro e orgulhoso que o Ortega se trata no livro dele, no Rebelião das Massas. Só que, gente, nós não queremos obliterar a nossa inteligência, como fala o Berger. E se nós não queremos isso, então nós precisamos entender que existe um mundo além daquilo que nós estamos acostumados a pensar. Nós precisamos entender isso. Isso é o fundamento da inteligência. Entender que existe algo além daquilo que nós pensamos, além das formas que nós conhecemos. Nós precisamos sempre lembrar que fora do nosso imaginário existe um universo gigantesco. Nós temos que pressupor isso, porque se está fora do nosso imaginário, nós não imaginamos. Mas temos de pressupor que existe um imaginário, ou existem conhecimentos e elementos além do nosso imaginário. É mais ou menos aquilo que Sócrates dizia: só sei que nada sei, né? Só sei que existem coisas que eu não sei. E precisamos entender que se nós nos fechamos para esse universo possível, para esse além, nós estamos nos condenando a simplesmente reiterar os mesmos pensamentos de sempre, os mesmos padrões, inclusive os mesmos erros. E isso é quase a definição de um fanático, de uma pessoa obtusa, e nós não queremos ser obtusos. Então, se nós pensarmos por outro lado, nós vamos dizer o seguinte: se nós nos abrirmos aos conhecimentos que estão além do nosso modo costumeiro de pensar, isso não vai apenas adicionar conhecimento àquilo que nós já temos. É mais que isso, é mais que isso. Quando nós permitimos outros conhecimentos entrarem dentro do nosso inventário de conhecimentos, nós também vamos permitir que aquelas ideias que nós já temos, elas possam ser revisitadas, revisadas, reavaliadas e talvez até modificadas, se isso for necessário. É uma abertura de verdade. O que entra não apenas adiciona, mas muitas vezes até modifica. E talvez seja por isso que as pessoas não queiram, né? Porque sabendo da possibilidade, ou intuindo a possibilidade que as suas próprias ideias precisem ser modificadas, para evitar esse esforço, é melhor rechaçar as ideias estranhas, estrangeiras, né? Então, diante disso, a conclusão que eu chego é o seguinte: é indiscutível o fato de que ter uma mente aberta é um pressuposto para a inteligência. Porque só quem tem a mente aberta para outras ideias, outros conhecimentos, é capaz de evoluir, é capaz de desenvolver-se. Claro que, antes que alguém faça considerações contrárias, eu já tenho de dizer, quando eu falo mente aberta, eu não estou falando aberta a ponto da pessoa perder o cérebro, né? Que o cérebro pule da sua cabeça. Aquelas pessoas que dizem que têm mente aberta, mas na verdade elas não têm mente alguma. Elas só não seguem os mesmos padrões de si, mas seguem os padrões dos outros. Não quero dizer sobre isso. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando da mente aberta no seguinte sentido, é estar aberto para ideias diferentes. Para que você possa considerar aquilo que você já conhece, aquilo que está além daquilo que você já conhece. E isso não significa de maneira alguma que você não vai ter convicções e não vai ter princípios. Não tem nada a ver, não são excludentes. Ter princípios, ter valores, ter convicções não é excludente de ter uma mente aberta. As convicções, os princípios, eles são necessários para você pensar e para desenvolver seu pensamento. Porém, eles não podem servir de empecilho. Eles não podem servir para fechar o seu pensamento. Porque se você fecha o pensamento, não permite mais nada entrar, porque você já adquiriu ali um cabedal de conhecimento e vai pensando sempre com base naquilo, o que vai acontecer é que você vai perder o próprio senso crítico em relação aos seus próprios pensamentos. E você vai perder a capacidade de reavaliar os seus pensamentos. E é óbvio que isso vai tornar você uma pessoa menos inteligente, menos capaz de entender as coisas. Então, nós temos de tomar cuidado, sim. Tomar cuidado para que nossas convicções elas não se tornem tão irredutíveis e tão inflexíveis a ponto de atrofiarem a nossa razão. Vou repetir. Nós temos de tomar cuidado para que as nossas convicções não se tornem tão irredutíveis e tão inflexíveis a ponto de atrofiarem a nossa razão. Então, meus amigos, é o seguinte, nunca tenham medo de se deparar com pensamentos diversos, ainda que eles lhes pareçam excêntricos. Nunca se fechem para ideias aparentemente insólitas, ainda que elas lhes soem extravagantes. Porque existe muitos tesouros escondidos no desconhecido, naquilo que a gente ainda não explorou, e há muitas possibilidades naquilo que nós sequer conseguimos imaginar. Se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir, nós temos simplesmente de estar dispostos a receber conhecimentos diferentes.